Oi, gente! Michelle Bran aqui e sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar um agradecimento muito especial para todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo para ouvir nosso primeiro episódio e deixar o seu feedback. Infelizmente, não vai dar para colocar todas as dicas que vocês deram em prática ainda, né? Porque a gente ainda tem algumas limitações de ferramentas, de estruturas, de recursos. Mas a gente leu tudo, analisou e debateu todo mundo junto. E aí estamos nos organizando para seguir em frente no que nos for possível, né? Espero que esse episódio já esteja bem melhor e um pouco mais agradável de ouvir que o anterior. Também fica aqui muito obrigada em nome de toda a equipe, a todo mundo que ajudou na divulgação. Graças a vocês a gente já bateu mais de 300 visualizações e 30 inscritos só com um episódio do podcast. E a gente tá muitíssimo feliz pelo retorno, né? Só esperamos poder retribuir todo esse carinho com um podcast que seja muito longo, duradouro e de melhor qualidade para vocês. E bom, né, vamos lá para o tema desse episódio, que quem já nos acompanhou no grupo sabe que recentemente a gente abriu um concurso de escrita, na verdade 2, porque aqui é que nem aquelas promoções de supermercado, que você paga um, leva outro de brinde, né, e segundo os nossos temas do calendário de julho, nosso primeiro concurso, os participantes foram convidados a escrever um conto com protagonistas idosos, né, por causa do Dia dos Avós, que foi agora dia 26 de julho. E o segundo era um microconto sobre songfics, que são aquelas histórias inspiradas em letras de músicas, né, seja na letra inteira, né, completa, ou só em um trechinho dela. E o resultado vai sair agora nesse podcast, né, e a gente vai também aproveitar para falar um pouquinho sobre o que nós gostamos em cada história, das histórias vencedoras, ler um trechinho e comentar também os nossos critérios que mais pesaram na avaliação. Aliás, vamos falar um pouquinho também sobre essa parte dos critérios de avaliação, porque originalmente a gente tinha pensado em avaliar por enredo, né, que seria a trama em si, com começo, meio e fim, português, que seriam questões de ortografia e de gramática, capa e sinopse. Só que aí, como a gente também tem os microcontos, podia ficar meio difícil para alguns fazer capa e sinopse, como alguns de vocês até reclamaram, né, lá no tópico principal. E aí a gente conversou e achou melhor substituir por fidelidade ao tema, que seria a capacidade de cada um de permanecer dentro da proposta que a gente deu para vocês, e criatividade, né? Porque apesar de se manter no tema, a gente também queria ver até onde vocês podiam surpreender a gente. E para decidir os vencedores, cada uma das avaliadoras daria notas de 0 a 10 em cada um desses 4 quesitos, e aí a gente ia somar essas 4 notas e dar a nota final de cada avaliadora. E aí a gente pega essa nota final de cada uma depois e soma tudo, divide por 4 de novo para dar a nota final de verdade de cada um. É mais ou menos o que acontecia na escola, né? A gente tinha avaliações bimestrais, depois tinha média final lá no fim do ano. Mas aqui me permitam deixar claro uma coisa, tá? Não é porque você não apareceu na lista e não ganhou que você é um péssimo escritor ou que sua história ficou ruim, nada disso. É só um concurso. Né? A gente sabe que nota não, mesmo na escola, nota não define nada, né? E também tem essa questão de tema, de limite de palavras, que às vezes acaba impedindo de mostrar o nosso verdadeiro potencial, né? É só um concurso, gente, calma. Então, como alguém que já participou de muitos concursos, eu mesma já participei de muitos lá no Wattpad, a gente perde um e ganha outro já na frente, tá? Para cada selo de primeiro lugar que eu ganhei, acho que tem pelo menos outros 40, 50 que eu não fiquei nem como menção honrosa, então faz parte. Aí levanta a cabeça, você sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos, que vai ter muito concurso no desafio ainda. A oportunidade de vocês aparecerem no pódio é o que não vai faltar. E bom, né, para tudo isso, para toda essa avaliação, nós contaremos hoje com as ilustres presenças de nossas já conhecidas Diana e Gabriela, além da nossa estreante Mariana, né? Comemorem, ela infelizmente não quis estar com a gente no primeiro podcast, porque ela disse, gente, eu sou um pouco tímida, então não sei se é uma boa ideia. Mas a gente conseguiu arrastar ela para o segundo, então vamos ver se a gente consegue também arrastar para os próximos. Vamos ver se ela consegue estar aqui com a gente cada vez mais. E bom, né, por motivos de força maior, o Felipe não pôde estar com a gente hoje aqui, né, não participou das avaliações, mas ele volta nos próximos, não se preocupe. E bom, agora eu vou passar a bola para nossa querida Diana e a gente se ouve logo mais, pessoal. Beijinhos e até logo. Obrigada, Michelle. Olá, pessoal. Falando sobre os meus critérios de avaliação no geral, eu dei uma maior importância à criatividade e à ortografia. E dentro de um enredo, dei uma maior atenção à imprevisibilidade. Começando por partes. Eu tenho algum preconceito linguístico. Erros graves, como por exemplo o A com e sem H, são coisas que mexem um pouco comigo. A questão da ortografia
é uma coisa que sinto que seja importante para mim, porém não acho a mais importante. Tenho também mais atenção ao enredo da história e à imprevisibilidade, ou seja, uma história imprevisível, algo que o leitor não possa deduzir, um plot twist que chama a atenção. Se eu tiver 3 possíveis finais na cabeça e o autor escreve algo totalmente diferente, isso é algo que eu vou gostar, independentemente de se gostar realmente do final ou não. Se me surpreende, já fico feliz. Isso revela alguma criatividade também. Uma curiosidade que posso revelar já aqui, para quem me conhece desde que fazia críticas no antigo blog Críticas de Fanfics, sabe que eu era a pessoa da equipa que mais dava notas baixas. Pois bem, posso dizer que aqui, na equipa do Fábrica de Histórias, nada mudou. Eu fui a pessoa que mais deu nota baixa aos textos. A minha nota mais baixa foi um 4, enquanto as minhas colegas davam como notas mais baixas um 6. Enfim, não podemos mudar o que somos, não é? Vou ser sempre crítica e a autora que bebe chá com o diabo, que é fã do rapper Eminem e envolve-se em polémicas por causa dele, e por outras coisas também, mas enfim. Indo para o terceiro lugar dos microcontos. Uma coisa que eu gostei bastante neste microconto foi a imprevisibilidade. Foi algo que eu não estava à espera e me deixou a rir e a pensar por um minuto, já após ter terminado a leitura. Eu comecei a minha avaliação dos microcontos fazendo a tradução das canções e ouvindo-as. E o autor que venceu este terceiro lugar pegou na tradução desta música e levou-a a outro patamar. Levou-a ao patamar do humor. Sem mais demoras, vou dizer-vos o microconto que venceu o terceiro lugar. Tararara, momento de suspense. Super-Homem, de Vasco F. Parabéns, Vasco. O Vasco é conhecido por ser um autor de humor no Blogger. E a sua forma de escrever é muito característica. Ele pega sempre em alguma coisa para fazer humor. Ele é ótimo a escrever humor e neste microconto não foi exceção. Eu sou suspeita, porque para quem me conhece, para quem é meu leitor, sabe que eu e ele fizemos uma parceria há uns anos, juntámos comédia com policial. E era uma junção que tinha tudo para correr mal, mas até que os leitores gostaram. E bem, ele sempre foi ótimo a escrever humor. Neste microconto, baseado na música Waiting for Superman de Daughtry, eu imaginei que ele iria escrever algo sobre super-homens, personagens masculinas com poder. Porém, ele vem com um excerto, ou trecho, como falam no Brasil, que deixa o leitor um pouco surpreendido. Passo a citar. À porta, fui recebida pelo seu super-homem, o seu príncipe encantado. Não era um príncipe, era um motorista da patroa dela. Os dois rumaram até casa. Eu achei incrível e esta provavelmente foi a razão deste microconto ter recebido o terceiro lugar. Eu vou passar agora para a nossa rainha dos memes, ou memes, a Mariana. Voltarei ainda neste podcast para vos trazer mais um conto vencedor. Até lá. Mariana, é a tua vez. Obrigada pela apresentação, Diana. Pelo visto, esse apelido pegou mesmo, né? Olá, pessoal. Sou a Mariana, direto do departamento de memes da Fábrica de Histórias. Antes de revelar os outros 2 vencedores do concurso dos microcontos, eu gostaria de esclarecer a minha ausência no primeiro episódio do Jornal da Fábrica e também nos próximos episódios, então já fica um pedido de desculpas adiantado. Como a Michelle disse no começo, eu sou bastante tímida. Uau, que explicação, né? Mas é só isso mesmo. Apesar de eu gostar muito da iniciativa dos podcasts, achar um projeto bem legal do grupo da Fábrica, não é uma atividade que me deixa muito confortável, então a minha participação não vai ser frequente. Eu sei, é uma pena, vocês serão privados de ouvir a minha bela voz. Mas como eu fui uma das avaliadoras do concurso, achei que não seria mal aparecer aqui dessa vez. Pelo menos para falar o que eu priorizei nessa avaliação. Então, voltando ao tema do desafio, os parâmetros que eu mais levei em consideração na hora que eu estava lendo os textos era criatividade e enredo. Não apenas em desafios, mas no geral mesmo, é o que eu acho mais importante de se ver quando estamos analisando alguma história. Principalmente, eu acho que os dois se completam, porque uma história pode ter uma premissa super criativa e ser muito mal desenvolvida. É aquelas histórias que todo mundo já encontrou o potencial desperdiçado. Ou pode ser o contrário também, uma história com uma premissa comum, mas extremamente bem desenvolvida, dá até gosto de assistir, de acompanhar, porque a questão do português e da fidelidade à proposta são coisas mais objetivas. Mesmo que um avaliador seja mais rígido que o outro, provavelmente as notas seriam aproximadas. E falando especificamente da Songfix,
um gênero que eu gosto muito por juntar as duas melhores coisas que existem, né, música e escrita, eu considerei criatividade no sentido do conto trazer algo a mais do que a música em que se inspirava. Ou seja, o leitor ele percebe claramente a relação da história com a música, mas o conto traz uma visão diferente, uma história maior do que a música se tratava. Dito isso, vamos lá. O conto vencedor do segundo lugar foi Exile, da autora Fernanda Neves, inspirado na música do mesmo nome da Taylor Swift. Meus parabéns, Fernanda. Eu gostei muito de como essa história foi trabalhada. Em todos os contos, eu primeiro ouvi as músicas para depois ler o microconto. E nesse a música falava sobre o término de um relacionamento por abandono. E eu logo pensei em um relacionamento romântico, é óbvio. É o primeiro pensamento que a gente tem ouvindo esse tipo de música. Mas a autora não colocou dessa forma. Na sua história é uma questão familiar, não romântica. O que eu achei muito bom, porque a minha expectativa estava completamente em outra questão. Então aqui o conto é sobre uma família cuja mãe foi embora e o pai estava ali tentando se manter firme pela filha, que era o que tinha sobrado da família dele, né, na visão dele. E o conto deixa bem claro que cria ali uma dependência emocional que não foi muito boa para o relacionamento de ambos. Então quando essa menina cresce, conhece um namorado, vai embora, o pai relembra a mesma sensação de abandono que sentiu quando a esposa deixou. Eu gostei bastante do conto. Dos microcontos que nós recebemos, esse foi um dos maiores. A Fernanda ela explorou até o limite de palavras, de um jeito muito bom, porque ela tratou dos sentimentos dos personagens com o máximo de complexidade que dava no limite que nós estipulamos. O trecho que eu escolhi para ler é um trecho que fala disso, da relação conturbada que eles tiveram, o pai e a filha, né? Quando a mesma partiu, a mesma, ou seja, a mãe, a esposa, né? O deixou com a filha do casal, Vivian, com apenas 5 anos. A criança presenciou tudo à distância. Pequena demais para entender o que estava acontecendo, ela viu, sem reagir, seu pai chorar e implorar. E assim foi pelos anos que se seguiram, uma relação de pai e filha em que os altos e baixos se misturavam numa frequência frenética, tornando toda lembrança boa e ruim igualmente marcantes na mente de ambos. Marcas que, com o tempo, transformaram a relação em algo frágil e inseguro. Exile, da Fernanda Neves. Mais uma vez, meus parabéns, Fernanda, eu gostei muito do seu conto. Por fim, encerrando as premiações dos microcontos, o primeiro lugar. O microconto Eva, escrito por Ricardo Fernandes, inspirado na música de Nightwish. Meus parabéns, Ricardo. Em questão de criatividade e enredo, Eva foi um conto fantástico. O conto apresenta uma versão da personagem para o leitor e nos últimos momentos faz mudar completamente o entendimento da história. Foi certeiro, não tem outra palavra. O Ricardo conseguiu escrever um plot twist surpreendente em um conto de apenas 90 palavras. O trecho que eu escolhi para ler é a parte final do conto, logo após a Eva fugir de casa e se matar. É meio um spoiler, né? Mas tudo bem. Ela não era louca, só tinha perdido o irmão mais novo para o céu há 1 ano. O funeral ocorreu. Lamento, a Eva tinha muita dor no coração, disse o psiquiatra dela. Eva era esquizofrênica, diagnosticada há 1 ano após matar o irmão. Eu adorei esse conto, o final me surpreendeu mesmo, então de novo, meus parabéns, Ricardo, pelo primeiro lugar e também pelo excelente gosto musical, porque Nightwish, né? Não preciso dizer mais nada. Com isso, temos os 3 vencedores dos microcontos. Fiquem novamente com a Diana para saber agora os vencedores dos contos sobre os avós, né? Até logo. Obrigada, Mariana. Olá novamente, pessoal. Vou iniciar o nosso topo, ou melhor, os nossos vencedores dos contos. No conto vencedor do terceiro lugar, o que mais sobressaiu foi a forma como, ao pegar na nossa vida atual, a nossa vida com o Covid-19, o autor conseguiu tornar uma coisa interessante. Conseguiu transformar um texto em que o leitor não pudesse apenas ler e pensar isto está bom, mas não tem emoção. Há muitos textos reflexivos, mas que não dão aquela emoção no leitor. O leitor não tem muita reação. Lê e fica, ok, é bom. Mas e o resto? Não senti nada com isto. E neste conto, que venceu o terceiro lugar, o autor teve a atenção em despertar algum sentimento no leitor. E despertou de que forma? Ao meu ver, como leitora, foi levar o nome Covid-19 e a reação das pessoas à pandemia a um lado humorístico. Bem, e depois disto, acho que já não há mais mistério. O conto vencedor do terceiro lugar foi Vai Ficar Tudo Bem, de Vasco F. Parabéns, Vasco! Neste conto, ele fez uma crítica a todas as pessoas pessimistas durante estes tempos difíceis em que vivemos sob o Covid-19. Foi uma abordagem inteligente e coloca o leitor a sentir alguma coisa. Passo a citar um excerto ao trecho, bastante interessante, que também é bastante real. Mas o que é, infelizmente, mais notável é o mundo das redes sociais. Aqui, neste outro mundo, começaram a surgir mais comentários negativos. Não era o andrà tudo bene,
era mais o vamos todos morrer. Ou seja, enquanto estávamos a ver crianças confiantes de que tudo ia passar, apareciam uns quantos a dizer que tudo ia piorar. Vamos meter as mãos na testa, porque colocar no cérebro ainda é impossível. Haja paciência. Eu achei incrível a abordagem e o exemplo concreto daquele momento no funeral. Aqueles dois tipos de pessoas que existem na vida real. O texto é real, nós vemos isto hoje em dia, e é essa a razão deste conto ter vencido o terceiro lugar. Parabéns ao Vasco, foi um conto muito bem escrito. Vou passar agora para a minha colega Gabriela. Despeço-me deste podcast, aproveito para dar os parabéns a todos os participantes. Foram textos incríveis, adorei lê-los a todos. Talvez até comente alguns lá no Blogger, porque tenho conta há anos, vocês sabem. Agora que finalmente terminou a fase da avaliação, chegou o momento de virar apenas uma leitora e não uma avaliadora, e ir comentar nos blogs. Aguardem o meu comentário. Até ao próximo Jornal da Fábrica. Gabriela, continua a revelação dos nossos vencedores. Obrigada, Diana. Obrigada a todos que nos assistem hoje, seja lá quando hoje for. E um grande obrigado aos participantes desses concursos. Foi um prazer imenso ler as histórias de vocês e conhecer a escrita de vocês. E também foi uma surpresa bem agradável encontrar algumas pessoas que eu já conhecia pelo grupo lá na seção de comentários de vocês. Especialmente entre os portugueses. Vocês são um bandinho que anda bem próximo e isso é muito legal de ver no mundo da escrita. Falando bem sucintamente da minha avaliação, eu fui rigorosa com português, gramática, ortografia, com escolha de palavras também. Eu considerei bastante as expressões portuguesas, eu não descontei nota de nenhum português por conta de português. E eu considerei bastante também a fidelidade ao tema. São notas meio objetivas, mas eu pesei um pouco mais quando as coisas fugiam do controle ali. O vencedor do segundo lugar, ele fugiu um pouco do escopo do que eu esperava para uma história com protagonista idoso. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi o conto dele. E também é o tipo de conto que eu gosto bastante. Um conto, assim, algo mais cotidiano. E, enfim, o vencedor do segundo lugar é... Gabriel Rodrigues, com o conto Velhos Esquecidos. Segue o trecho inicial. 8 horas jazia no relógio de parede daquele bar pegajoso num canto qualquer do Rio de Janeiro. Impreciso. O relógio estava atrasado. Na verdade, já eram 10 horas da noite e os 4 amigos continuavam o falatório entre copos e mais copos de cerveja. Com exceção de Haroldo, eles nunca recusavam a boa gelada na companhia um do outro. E por que eu digo cotidiano? Porque, independente de onde vocês morem, eu tenho certeza que vocês conhecem um grupo de senhores de mais idade que se encontra no mesmo lugar, seja uma praça, um jogo de damas, uma caixa de bocha, ou até aquele café de uma rede de fast food bem famosa, onde eles se encontram para ler jornal. Então aqui a gente tem um grupo de amigos que aproveitam a companhia uns dos outros, contando causos, relembrando alguns causos vividos e debochando da cara um do outro. O que é ótimo. Agora, sempre que eu passar por um grupinho de idosos, especialmente perto da minha casa, onde tem um bar pegajoso que vende aqueles ovos em conserva de cores aleatórias e origem totalmente duvidosa, eu vou me lembrar desse conto. Então, meus parabéns pro Gabriel, vencedor do nosso segundo lugar. Parabéns pela tua história. E, bom, eu fui super sucinta. Acho que sucinta até demais. Eu realmente gostei muito de conhecer vocês um pouco melhor. E agora que o podcast foi ao ar, eu posso lá deixar meus comentários nas páginas de vocês. Eu agradeço muito, muito, muito aos participantes do concurso e as pessoas que foram lá apoiar eles. Eu agradeço também ao pessoal que deixa feedback, que é muito importante pra gente, e as sugestões. E também, obviamente, aqueles que participam do grupo, que vêm sempre deixar bastante carinho e palavras queridas pra todo mundo. Então eu vou parar de enrolar aqui e fiquem de novo com a Michelle pro grande anúncio dessa noite, ou dia, ou tarde. Um beijo no coração de vocês e tchau. Muito obrigada, Gabriela. E olha, gente, parabéns pra todo mundo que ganhou até aqui. Acabei ficando com a honra de revelar pra vocês quem ficou em primeiríssimo lugar no nosso concurso de contos, que foi... Não, peraí, né? Deixa eu fazer um pouquinho de suspense também. Antes, vocês me permitam dizer que eu amei ler cada uma das histórias que vocês enviaram, mas eu tive um amor especial pelos contos. Como eu já contei em um comentário lá no grupo, né? Eu sou bem carente de contato com a avós. Eu acho que só alcancei uma viva e ela morava muito longe, então a gente quase não tinha contato.
Ela acabou falecendo há uns 8 anos, mais ou menos. Então eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu chorei horrores com várias passagens dos contos de vocês. Aliás, para completar, eu sou a avaliadora água com açúcar, né? Eu sempre dou notas muito boazinhas, muito altas para todo mundo. Vivo brincando, dizendo que sou um marshmallow nessas horas, né? Mole, doce. Então eu achei que eu fosse mais empatar as coisas do que realmente decidir alguma coisa, mas vamos lá. Quem ficou em primeiro lugar foi a Silvia com seu conto Idosa Independência. Gente, eu acho que foi o que ganhou minhas notas mais altas, porque eu realmente amei que se manteve no tema, mas ao mesmo tempo o final seguiu por um caminho que eu não estava esperando. Como o meu critério mais importante na avaliação foi justamente essa parte da criatividade, né? Eu queria ver como é que vocês iam conseguir chamar a atenção, mesmo se mantendo dentro de um tema tão restrito, né? Inclusive com limite de palavras, tanto para começar quanto para terminar também. Eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, né? Quando eu terminei, eu fiquei... Nossa, eu tava esperando uma coisa totalmente diferente. Eu gostei muito das descrições também lá no começo. Achei que conseguiram colocar a gente direitinho dentro da cena, fazer imaginar os personagens direitinho, a ambientação. E olha que eu sou bem chata com esse negócio de descrição, assim. Ou acabo não gostando de quando colocam demais, né? Que às vezes acabam dando uma poluída no texto, mas também quando colocam de menos, acaba também deixando a gente com as ideias muito vagas a respeito tanto do lugar quanto de quem tá na história. Então, descrição pra mim é algo que é sempre um pouco espinhoso, né? Se é de mais, se é de menos, eu tendo a implicar um pouco. Mas eu gostei bastante. A protagonista, Dona Margarida, também é outro ponto à parte, né? Eu gostei muito de como ela se coloca, de como ela defende seu ponto de vista e suas vontades. Vocês me segurem pra não sair dando spoiler de tudo, né, para evitar, vamos lá ler o meu trechinho preferido. Eu não sou lá muito boa fazendo leitura dramática, então vou simplesmente fazer a leitura do texto normalzinho mesmo, né? Espero que vocês também gostem desse trecho. Vamos lá. Querido, não tente me demover. Eu já respondi a primeira vez e responderei sempre o mesmo. Eu não vou. Mas a mãe pode... Margarida interrompe. Não vai acontecer nada comigo. E se algum dia acontecer, metam-me no lar. Vocês têm dinheiro. Eu nunca colocaria a mãe num lar. Adalberto pareceu ofendido. Meu querido, Margarida colocou sua mão por cima da mão do filho. Respeita a minha decisão. Eu quero continuar a ser independente. Ainda tenho meu cérebro intacto. Não sofro de Alzheimer e estou lúcida. Enquanto isso acontecer, eu quero viver aqui, nesta casa. Na minha casa. Precisamos de mais Dona Margarida no nosso mundo, né? Inclusive, precisamos nós mesmos, às vezes, ser Dona Margarida. Quem dera a gente ter metade dessa coragem, né? Pra enfrentar os outros pelo que a gente quer, pra realizar os nossos sonhos e cumprir as nossas metas. Então, né, gente? Idosa Independência acabou ficando com a nota final 9, cabeçando nossa lista sem empatar com ninguém. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, se animado para participar dos próximos desafios. Continuem por aí pra gente se ouvir de novo. Deixem suas dicas e sugestões, tanto de melhorias técnicas quanto de temas também. A gente adora ler os pitacos de vocês. E não deixem de se inscrever em nossas outras redes. A gente tá no YouTube, no Spotify, no SoundCloud. Se tudo der certo, logo mais a gente vai guardar nossa graça no iTunes também. Perfis no Twitter e no Instagram já estão praticamente prontos, né? Estão no forno. Então vocês vão ter que nos aguentar ainda por um bom tempo em muitos lugares. Beijinhos e até mais, né? E agora vão logo escrever essas histórias de vocês, que elas não vão se terminar sozinhas, né? Fui!